Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre uma passagem muito famosa, né? Que é a passagem da mulher adúltera. Você sabe que passagem que eu tô falando, né? Aquela que Jesus disse, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí você pegou uma Bíblia, tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, você abriu lá em João, capítulo 8, no versículo 1, quando você olhou, oxe, peraí, cadê o capítulo 1 aqui, né? Cadê o versículo 53 do capítulo 7? Então a história da mulher adúltera não está aqui na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Meu Deus, aí você já começa a falar, né? Olha só que absurdo, eles ocultaram um texto tão importante, que não acredito que eles fizeram isso. Tá vendo como essa Bíblia, ela adultera, ela não tem as passagens, daí começa aquele chororô, aquela choromela e tudo mais. Então, se você não entendeu e não tá aí pensando, poxa vida, por que essa passagem tão famosa da mulher adúltera não tem na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová? Assista esse vídeo que eu vou explicar para você detalhadamente, tá bom? Primeiramente, aqui já diz, né? Olha só, vários manuscritos antigos e confiáveis omitem desde o versículo 53 até o capítulo 8, versículo 11. Então, a nossa Bíblia, a tradução do Novo Mundo, já deixa claro que ela não incluiu essa passagem justamente porque os manuscritos mais confiáveis omitem essa passagem. Não tem. É claramente um acréscimo essa passagem, tá? E eu vou mostrar, vou provar isso para você, beleza? Eu estou com algumas Bíblias abertas aqui e alguns estudos que eu fiz para mostrar para vocês. Primeiramente, eu quero mostrar a Bíblia NVI, uma Bíblia protestante, tá? Ó, NVI, Bíblia Arqueológica NVI. E aqui, ó, ela tem a passagem da mulher adúltera, tudo belezinha, só que ela tem uma nota de rodapé e eu quero que você leia essa nota aqui, ó. Fala assim, ó. As evidências indicam que essa história não fazia parte do evangelho original de João. Nenhum texto antigo do Novo Testamento, seja do Oriente, seja do Ocidente, ou dos pais da igreja primitiva, contém esses versículos. Alguns acreditam que existiam como um registro independente que circulou durante algum tempo e que só mais tarde foi inserido no Evangelho de João. Olha, só essa explicação aqui já deixa muito claro que essa passagem não é o próprio João que escreveu, isso é um acréscimo posterior. Sendo um acréscimo posterior, não deveria estar na Bíblia. Isso é óbvio. Mais um ponto para a tradução do Novo Mundo. Mas calma, que não para aí. Às vezes você fala, mas você só mostrou uma Bíblia aqui para mim que fala isso. Não. Olha só. Tem Bíblias, por exemplo, a Bíblia israelita com estudos judaicos, ó. Bíblia israelita com estudos judaicos. Se você olhar, ela faz igual a tradução do Novo Mundo, ó. João, capítulo 8, né? Ó, e começa aqui no versículo 12, ó. Aí tem uma notinha 559, e aqui diz o seguinte, ó. Do versículo 1 até 12, identificamos como um acréscimo posterior. Mais uma Bíblia que é igual à tradução do Novo Mundo, não inclui, tá bom? Outra Bíblia que eu quero mostrar para vocês é a Peshitta, tá? A Peshitta siríaca, olha só, gente, preste atenção no que ela fala aqui, ó. Peshitta siríaca, ó. As edições mais recentes da Peshitta acrescentam a história da mulher surpreendida em adultério que consta em diversos manuscritos gregos. Esse texto da Peshitta foi acrescentado em edições mais recentes para se harmonizar com o texto corrente da época, mas não consta nos manuscritos mais antigos. Então você vê claramente que não tem nos manuscritos mais antigos e eles acrescentaram nas Bíblias para ficar bonitinho, para ficar igual às outras Bíblias, né? Olha só, agora eu vou mostrar algumas Bíblias católicas e você vai perceber claramente que isso vem muito do catolicismo, tá? Por quê? Porque a católica deixa claro que esse texto ele é espúrio, esse texto não consta nos manuscritos antigos, mas eles falam que é canônico. Ó, preste atenção. Então eu vou aqui com a Bíblia, primeira Bíblia aqui que eu vou mostrar para você, a Bíblia do Peregrino, que fala o seguinte, ó, Bíblia do Peregrino, ó. É hoje opinião corrente que este relato é inserção posterior. A linguagem em parte não é de João. Falta nos manuscritos antigos, alguns manuscritos o colocam depois de Lucas 21:38. Contudo, o relato é canônico. Olha aí. Então, primeiro eles falam que o relato não tem, que não foi João que escreveu, que não tem nos antigos manuscritos, mas eles concluem que é canônico, ou seja, faz parte do Novo Testamento inspirado, conserva a recordação de um episódio de Jesus e é uma joia literária e religiosa. Tá, como é que eles chegaram a essa conclusão? Por quê? Porque eles chegaram, simplesmente isso, eles não dão nenhuma prova, né? A mesma coisa acontece com outra Bíblia católica, ó, a Bíblia Palavra Viva, onde eles dizem praticamente a mesma coisa, ó. A passagem dedicada à mulher adúltera, omitida pelos mais antigos manuscritos, versões e testemunhos dos padres, é com toda probabilidade um acréscimo posterior. Então, ó, deixa claro que é um acréscimo.
que, no entanto, faz parte do evangelho canônico e é, portanto, inspirada. Como, gente? Me fala, tá? É a mesma coisa eu falar assim, ó, isso aí é uma mentira, mas é verdade, tá? Entendeu? Tem alguma lógica nessa fala? Ó, isso aí, gente, é mentira, tá? Só que é verdade. Mas por que não? Porque é verdade, tá? Outra Bíblia que faz isso também, a Bíblia de São Paulinas, né? Fala a mesma coisa, né, ó. O relato da mulher perdoada por Jesus não está presente nos mais antigos manuscritos do Evangelho segundo João. Alguns o trazem no Evangelho segundo Lucas. É possível, pois, que esse relato tenha passado por uma história própria. Como assim uma história própria, gente? Sendo posteriormente inserido no Evangelho segundo João. Não obstante, nenhum desses fatores afeta a sua canonicidade. Como não, meu Deus? Como não? Entendeu? Isso aí, ó, a Bíblia de Jerusalém, que é católica também, fala algo muito interessante. Fala o seguinte, ó, essa perícope, né, omitida nos mais antigos documentos, né, manuscritos, versões e padres da igreja, colocada a lures por outros, deixa transparecer o estilo sinótico e não pode ser de São João. Não é a escrita dele. Poderia ser atribuída a Lucas, por exemplo. Sua canonicidade, seu caráter inspirado e seu valor histórico, no entanto, não sofrem contestação. É para acabar, né? É para acabar. Gente, então você vê claramente quais são os motivos. Ó, eu quero deixar aqui uma pesquisa para vocês, que é o seguinte, ó, manuscritos que omitem a passagem da mulher adúltera em João, capítulo 11, né? 1 ao 11, listados em ordem cronológica do mais antigo para mais recente. Então, ó, Papiro 66, final do século, Códice Vaticanos, Códice Sinaíticos, Códice Alexandrino, Códice Besai, Papiro 75, século 3, Códice Washingtoniano, esses aqui, todos esses, Papiro 45, nenhum deles tem a passagem da mulher adúltera, tá? E, preste bem atenção, se você viu que eu tenho alguns em negritos que eu deixei aqui para vocês, eu escrevi aqui, ó, os críticos contextuais costumam dizer que quando o P66, Códice, né, o P75, o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos concordam, o seu testemunho combinado é esmagadoramente forte. Então quer dizer o seguinte, se não tem nesses códices aqui que estão em negrito, é porque não tem essa passagem, é espúria. Por isso que a tradução do Novo Mundo mais uma vez acertou, tá? Aí nós temos aqui, ó, o Bruce, eu não sei como é que fala esse sobrenome aqui, né, Metzinger, né, que é um grande teólogo, ele disse o seguinte, ó, nenhum pai da igreja grega, antes de Eutímio Zigabeno, século XII, comenta sobre a passagem. E Eutímio declara que as cópias precisas do evangelho não a contém, tá? Então, olha outro aqui que fala aqui, ó, o Darren, né? Aqui ele fala o seguinte, ó, os escritos de Orígenes, século 3, Nono, século 5 e Cosmas de Jerusalém, século 8, parecem não saber da existência da história. Surpreendentemente, Tertuliano e Cipriano, ambos do século 3, nem mesmo fazem alusão à história, apesar de suas sugestões escritas sobre como tratar mulheres adúlteras. Então, Tertulianos e Orígenes, gente, eles falaram como tratar uma mulher adúltera, eles nunca citaram a passagem da mulher adúltera. Entendeu o ponto? Como é que eles não citaram uma passagem tão conhecida, né? Você entendeu aí, né? E outra é o Marcelo Berti, que fala aqui, ó, esta breve história, ou perícope, tem uma história única e complexa envolta em uma quantidade razoável de mistério. No que diz respeito aos estudos bíblicos, é um enigma. A verdade é que atualmente o Conselho Acadêmico da Crítica Textual sugere que a perícope Adulterae, que é do adultério, aí, a história da mulher adúltera, não pertence ao texto original do Evangelho de João. Então, ó, não há evidências claras que os pais da igreja tenham citado explicitamente o caso da mulher adúltera. Essa passagem não é mencionada em muitos dos escritos dos padres da igreja até o final do século IV. Isso contribui com a discussão sobre autenticidade e origem, tá? Inclusão da passagem da mulher adúltera em muitas edições da Bíblia ocorre por razões históricas e teológicas, apesar das evidências críticas que sugerem que pode ser um acréscimo posterior ao Evangelho de João, tá? E aqui eu deixei algumas coisas, algumas razões pelas quais a passagem pode ser incluída, ó. Primeiro, tradição textual. Ao longo da história, a passagem da mulher adúltera tem sido parte das versões tradicionais da Bíblia e muitas pessoas estão, olha só, gente, o que fala aqui, ó, acostumadas a ela. A tradição textual tem um peso significativo na escolha das passagens incluídas nas edições da Bíblia. Então aqui deixa claro, sabe aquela mentira que você fala tanto que se torna verdade? É isso que aconteceu com a passagem da mulher adúltera. Respeito pela tradição da igreja e abordagem teológica. Então você, meu amigo, que tem uma tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas Testemunhas de Jeová, agradeça a Deus, porque ela é a mais confiável que existe. O que realmente tem nela é o que tem nos melhores manuscritos. E o que não tem nela é porque não tem realmente. Um grande abraço, fique com Jeová e até um próximo vídeo.